Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para a gente fazer a leitura sobre essa questão desses acontecimentos políticos e fiz um estudo já e eu achei interessante dois pontos que eu quero aqui dividir com vocês, que são o 7 de paus saindo com o 5 de paus durante a frequência do jogo. Como eu sei que o 7 de paus, juntamente com o 5 de paus, ele traz competição, ele traz atritos, ele traz brigas. O que eu entendi? Que dentro desse jogo, dentro do jogo, eu entendi que existe uma intenção de fazer essa intervenção, tá? Porque existe algo por detrás. Em que sentido? Eu intuí, eu acredito, assim, que pelo que o jogo disse, que existe uma situação pesada que eles já estão prevendo. Eu intuitivamente acredito que seja a prisão do Lula. Pode ser que aconteça realmente esses dias, acabe sendo determinado que ele seja preso. E que para evitar um transtorno maior, eles já se anteciparam com essa questão do Rio de Janeiro. E eles já colocaram a intervenção, a situação para que a intervenção aconteça, a intervenção federal diante dos militares, para que evite, tá? O que evite esse acontecimento, esses problemas futuros em relação a essa situação. Pelo que eu entendi, né, dentro de todo o jogo, que existe algo por detrás. Eu tô dando minha opinião de que eu entendi que existe uma intenção de adiantar algo, de se prevenir em relação a algo, e que provavelmente, eu não estou afirmando, claro que o baralho não é uma bola de cristal, mas diante do próprio jogo, diante do estudo, diante das análises que eu fiz, existe algo por detrás dessa intenção, dessa intervenção. Não é só pela segurança pública, tá? Existe sim essa questão da segurança do Rio de Janeiro, tá um problema e tal, mas existe um porquê de que eles já estejam com essa intervenção caminhada, que eles já estejam com o exército, com essa questão dos militares, ajudando o governo federal para que evite algo que está por trás. O que é que isso quer dizer? Na minha concepção, é que tem algo que eles já estão prevendo que vai acontecer para evitar grandes confusões, grandes atritos e situações. Eles já estão arrumando a casa para evitar que isso aconteça. Claro que vai ter uma intenção aí em relação a essa questão do Rio de Janeiro. Outro ponto que eu percebi em relação a essa questão da Previdência, o que eu vi no jogo? Eu vi muito jogo de poder. Sai o Rei de Ouros. O Rei de Ouros vindo como algo que está... Porque o Rei de Ouros, ele não é, o significado não é só uma pessoa. Ele significa um centro de poder. O Rei de Ouros é um centro de poder que está interferindo de alguma forma em relação a essa questão da Previdência. Então, existe um poder material superior nisso que precisa que isso seja feito. O presidente, ele aparece no jogo, ele veio várias vezes no jogo como espada. E rei de espada é o rei que age na mente, o que processa, o que tenta realizar, o que vem meio dúbio, o que vem pronto para guerrear. E ele continua com essa ideia e com esse centro de poder que aparece como Rei de Ouros no jogo, né? Que apareceu aqui dentro do jogo. Do jeito que eu fiz o jogo, aqui em relação ao baralho, como eu já expliquei, eu abro o cigano e abro o baralho comum para me ter uma visão de que eles estão querendo me dizer. E aí eu vou fazendo todo um estudo, uma análise dentro da realidade, colocando dentro da realidade e vou dando pontos de vista que parece que o jogo está falando sobre isso. Claro que às vezes é de um outro assunto, talvez eu penso que é com A e acontece com B, mas o roteiro em si é o mesmo. Então, assim, pelo que o jogo diz. Que existe, que essa, meu nome, meu Deus, essa reforma não saiu, porque existe pessoas grandes interessadas em resolver isso e que eles não sejam afetados. Como existe? As pessoas às vezes dizem assim, isso vai acabar com o trabalhador. Não, na realidade, se fosse acabar com o povo, se fosse só lascar o povo, se fosse só pra gente se prejudicar, já tinha sido aprovado. Como existe
alguns pontos que estão prejudicando pessoas grandes e que diante desse prejuízo das pessoas grandes, eles estão interferindo. Não, a gente não deve se iludir pelo que o jogo mostrou muito claro que existem interesses, segundas intenções, existe interesses de ajudar, talvez, até os bancos e tal. Porque eu atendo pessoas que entendem de política e eles, às vezes, eles me dão pontos de vista que servem até para minha análise do que o jogo está dizendo. Então, o que está acontecendo é que, na realidade, não existe 100% uma garantia de que os grandes, com essa reforma, ganhem alguma coisa. Por isso que não foi aprovada. Porque o jogo mostra 7 de paus fechando, 5 de paus concluindo, que significa atrito, confusão, situações, brigas pelo poder. E que existe, aí vem 9 de espada, vem 8 de espada, vem o 3 de espada, que são cartas de duelos, que afirmam que diante desses duelos, né, espero que eu esteja explicando bem o que o jogo, eu fiz as anotações, mas eu estou repassando, explicando para vocês. Existem duelos, esses duelos precisam ser resolvidos entre eles lá, entre os grandes. Cobra engolindo cobra, tá? Se fosse só maquiado para prejudicar o povo, já tinha sido aprovado. O povo, na realidade, dentro do que o contexto do jogo fala, eles estão sendo o quê? Manipulados para que tenha essa revolta, para que haja as mudanças, para que favoreça os grandes, não é os pequenos. Porque o jogo deixa muito claro que essa previdência, ela está sendo manipulada, sendo desviada, porque eles estão vendo, para não ter perda, eles estão desviando a atenção para outra coisa, mas que existem projetos, realmente, coisa grande, gente grande envolvida nisso. Porque existem as covardias de alguns que estão lá tentando manipular, usar a situação a favor, mas é porque prejudicam os grandes. E isso eu vi muito claro, que muito ouros circulando, pessoas de poder, significa manipulação em prol de si próprio. E o jogo mostra claramente que existe uma manipulação em prol de si próprio. Se passar do jeito que está, vai ser prejudicado gente que recebe muito, gente que tem mais dinheiro, gente que vai ter que investir em outras coisas, coisa nesse sentido. Pelo que eu entendo da situação, eu estou fazendo a tradução do que o jogo está dizendo. Você vê que muitas vezes, eu gosto muito de tirar, às vezes, eu faço estudo, passo a análise para vocês e gosto de fazer, de jogar, para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. O período de março, abril, maio, tá? É um período onde vai ter realmente cansaços, complicações, situações de dificuldades em relação a esse mundo político, tá? Existe uma briga de poder, você vê, ó, lágrimas, desapontamentos e aborrecimentos em relação... Você vê que o emocional, existe um conflito emocional, conflito de interesse, 10 de paus, opressão, peso. Existe uma pressão muito grande dentro dessa questão que está afirmada no jogo, dentro dessa questão de resolve, não resolve, vai ter intervenção, não vai ter intervenção, isso aí vai. E existem pessoas lá dentro Você vê que tem muita coisa que está abafada, a gente não sabe como é que tá os processos, como é que tá essa história de Lava Jato, como é que tá, a gente não sabe, a gente só vê quando uma bomba estoura é que aparece alguma coisa na mídia depois e esconde de novo. Mas existe muita gente que tá oculta, que a gente pensa que não tá acontecendo nada, mas tem muita gente envolvida, tem muita coisa para vir à tona ainda no decorrer desse ano. Todo mundo tá pensando, abafou, porque é ano de eleição, o pessoal vai começar a se tocar, mas tem muita coisa ainda, certo? Esse é um ano, já adiantando dentro do estudo, eu vou fazer isso depois do meio do ano, para os presidenciáveis e tudo. Esse ano é um ano de surpresa, é um ano da roda, é um ano que traz, quem simboliza essa questão das políticas é a roda da fortuna, que saiu no meu estudo, que eu já estou fazendo algumas coisas para o meio do ano, que é os movimentos bruscos, pessoas que acham que estão na frente vão cair, pessoas que estão lá atrás vão subir, então vai ter muita movimento em relação a isso, muita coisa surpreendente. Nada que pareça estar ganho vai estar certo. Então existe sim a possibilidade de repente quem está na frente cair, de quem tá atrás subir. Existem grandes movimentações aí que quando existe
Já a carta no estudo, né, dentro das somatórias, existe cartas de solidez, tipo assim, um imperador, aí a gente diz, não, ali a coisa tá certa, tá? Mas como a roda saiu a roda, saiu a temperança, que são cartas que a coisa ainda não tá pronta, ainda tem questão de tempo, então ninguém pode contar a vitória, ninguém pode afirmar a vitória, porque quem tá regendo isso é o Senhor do Destino. E do Senhor do Destino ninguém sabe. Ele pode muito bem premiar alguém, como ele pode puxar o tapete. As moiras, elas estão tecendo. Então não tem como saber agora quem vai ganhar essa eleição, quem está propício a ganhar essa eleição. A gente tem como saber a tendência do negativo, de quem está menos propício. Mas a afirmação de quem vai ganhar é complicado, porque o próprio destino ainda está se encaminhando. Isso dentro da leitura de tarô e de baralho. Não, é diferente de você fazer. Quem tem algum tipo de evidência, alguma coisa que já está vindo além é outra coisa. Mas dentro do estudo não se tem como afirmar, porque existem mudanças, movimentações que não estão afirmado que ninguém vai ganhar ou que ninguém vai perder. Vamos dizer assim. Mas voltando para o assunto do momento. Então, março, abril, maio, entre esse intervalo de 3 meses, tem alguns acontecimentos, algumas situações de lágrimas, de aborrecimento, de frustração. Tem um peso com essa questão aí dessa intervenção. Tem um peso energético. 2 de espada, as de paus, 8 de paus. Tem movimentação, vai dar uma melhorada. Você vê que o 5 de espada, ele vem confirmando derramamento de sangue, tá? 5 de espada é conflito com perdas, com alguma coisa. Então, assim, durante esses 3 meses tem um negócio pesado aí pra vir. Não sei se é outra rebelião, se é algum acidente, alguma coisa, mas tem umas derramamento de sangue, tem mortes, viu? Ou dentro desses conflitos aí no Rio de Janeiro. Tem sim, infelizmente, o jogo mostra. Eu vi algo meio pesado, mas assim, esse 5 de espada me passou assim, intuitivamente, quando eu faço minhas orações pra vir gravar, para ter essa vibração, eu vejo realmente o 7 de espada, né? Que traz esse peso. 4 de espada. Você vê que é esses conflitos que estão regidos por algo que tem um poder grande, regido por uma pessoa, por um grupo, por uma pessoa, por uma situação. Porque o Rei de Ouros, ele simboliza algo que está no poder. Não simplesmente um homem, mas algo que está, porque vem com 10 de ouros, né? No estudo. Encobriu foi 10 de ouros, que é algo grande, algo que está no poder, que tem uma potência para ter esse interesse. Existe o interesse em relação a essa questão de aprovação, vai estar sendo adiada, mas eu vejo que isso ainda está meio caminhando para acontecer. Não sei como é que vai ser no decorrer do ano, porque existe muita gente meio que puxando tentando cobrar o seu passe muito alto e meio que não estão querendo pagar, vamos dizer assim, né? Para poder aprovar isso aí. Tem medos, tem interesses próprios, tem coisas, porque eu digo, vou dizer de novo, a impressão que dá no jogo é que isso não está sendo aprovado porque está afetando os grandes, pessoas que ganham grande, pessoas que têm poder aquisitivo. Essa reforma da Previdência vai atrapalhar, então por isso que está tendo esse conflito, porque se fosse só para atrapalhar, só para lascar a gente, já tinha sido aprovado. Não se iludam. Não se iludam que no final das contas, a gente, o assalariado, aquele que ganha um salário, não vai ser tão afetado quanto o grande. Por isso que não passou ainda. Porque se fosse só para lascar, nós já tinha passado. Você pode ter certeza. Você vê que o jogo ele fecha que ainda vai aparecer uma mulher. Eu acho que essa mulher ela não está ainda em evidência. Tem, olha, o homem, que eu vejo que isso aqui deve ser o Bolsonaro, é o homem de farda, né? E uma mulher branca que ainda aparece duelando, tá? Então, aparece um duelo a nível de futuro em relação a essa questão de presidência, de situação nesse sentido de candidatura futuramente. Mas em relação ao momento, tem atritos, tem ainda uma coisa pesada ligada a esses conflitos. Isso aí, no final das contas, tem uma segunda intenção por detrás disso. Não é só porque eu vou fazer porque precisamos dar segurança ao Brasil, não. É porque tem um medo por detrás. Que eu, pessoalmente, tenho a intuição de que seja a possibilidade de Lula ser preso e eles já estão tentando arrumar a segurança antes que aconteça um conflito maior. Essa é a percepção que eu tenho. Então, assim, vamos rezar muito, vamos pedir, vamos orar
para que tudo dê certo, tá? Gente, só para avisar, o site continua em promoção, tá? Porque enquanto tiver o estoque, a promoção tá lá. www.joelmamorais.store. As consultas, elas continuam sendo marcadas via WhatsApp ou e-mail, jotaróloga@hotmail, o WhatsApp 85996731169. Tem pessoas que dizem assim, Joel, tu faz esse tipo de estudo? Faço. Só que esse tipo de estudo é um estudo que me requer mais tempo. Eu tenho que ter no mínimo 1h30, quase 2 horas de análise. Então, ele é um pouco mais caro. Quando você... uma consulta normal dentro das suas questões, que demora em média 45 minutos, 50 minutos, é um valor. E estudos que você diz, olha, esse ano eu quero que você faça um estudo, essa situação X e X, aí eu vou ver os meses, eu vou ver os pontos, eu vou entender o sentido, claro que você vai, seu nome, seu data de nascimento, pra gente fazer tipo um estudo dentro de uma geral, como se fosse uma leitura, vamos dizer assim, dentro dos seus pontos kármicos, positivos, negativos, orientações. Realmente não tem como eu fazer pelo mesmo preço de uma consulta. Ele é um pouco mais caro, porque eu faço sozinha, eu analiso. Depois de eu analisar, de eu fazer as anotações, de eu ver os pontos que eu vou passar para a pessoa. Não precisa nem a pessoa fazer comigo. Eu passo por e-mail ou eu passo por WhatsApp, que às vezes eu acho até melhor, porque eu vou explicando, falando. Então, é só para tirar essa dúvida, que tem pessoas que me perguntam, e eu nunca falei aqui, mas estou explicando aqui no vídeo. Um abraço, gente. Até a próxima leitura, tá? Eu tirei um tempinho aqui, eu tô correndo, porque eu tirei um tempinho pra poder a gente gravar, dar tempo gravar, porque a correria é grande, né? Graças a Deus. E aí, qualquer coisa, vocês... Olha, gente, esse meu WhatsApp, ele é pra marcar consulta, tá? Pra fazer as consultas via WhatsApp e pra tirar informações, ou perguntar sobre as apostilas, as coisas, os vídeos, os DVDs... Eu não tenho como estar conversando. Eu não tenho tempo. Muitas vezes a pessoa deixa a conversa, faz uma pergunta, deixa ali, manda pedir alguma opinião, mas eu não tenho. Muitas vezes eu vou fazer isso quando eu termino tudo, que eu descanso, que eu vou olhar o que tem lá, tá? Só para avisar. Que muitas vezes é meio complicado. Quando vem muitos recados, eu vou parando, eu vou anotando, eu vou marcando consulta, então eu fico fazendo tudo ao mesmo tempo, e às vezes não dá tempo eu ir escutar, ler o que a pessoa tá dizendo, e aí depois eu vou fazer isso depois de um dia, às vezes ou à noite, tá? Só pra avisar. Gente, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.